Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha o dirigir de seus passos. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Esta manhã de oração me veio a reflexão a respeito da grandeza e dos propósitos de Deus. Esse texto está no livro de Jeremias, esse versículo, capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Mas existe um provérbio, capítulo 16, a partir do primeiro versículo, que diz que do coração do homem são as preparações, mas de Deus vem a resposta da boca. E quantas vezes nós traçamos os nossos planos, os nossos projetos e acabamos frustrados por não conseguir êxito naquilo que tanto pleiteamos. Mas vale a pena lembrar e dizer que muitas vezes, ou na maioria delas, ou porque não foi a vontade de Deus, ou porque não estávamos preparados à altura da concretização dos nossos planos, dos nossos projetos. Aqui nesse texto de Jeremias, Jeremias falava em nome de um povo falho, um povo despreparado, um povo que por causa da sua prevaricação estava prestes a serem deportados para a Babilônia. A grande realidade é que também existe um outro texto tão profundo, enquanto Jeremias, tido como profeta chorão, salientava este povo. Isso por volta do capítulo 29 do mesmo livro de Jeremias, onde ele testifica-se o seguinte: eu bem sei que os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz para dar o fim que desejais. E Jeremias continua dizendo, ou melhor dizendo, o Espírito Santo continua falando através da boca de Jeremias, quando ele diz o seguinte: então ireis e me encontrareis, buscar-me-eis e me achareis. Porque Deus, apesar da prevaricação, salientava e dizia àquele povo que eles haveriam de serem deportados, mas se nós lermos todo este capítulo, o próprio Jeremias dizia que eles deveriam se estabelecerem no lugar para onde eles iriam. Plantar, viver, se casar, se dar em casamento. Ou seja, ainda que sejamos falhos, ainda que sejamos problemáticos, Deus sempre tem um propósito acima daquilo que somos. E às vezes, por causa das nossas falhas, nós não entendemos. Mas quando nós nos colocamos na direção deste mesmo Deus, no fim as coisas acabam dando certo. É imprescindível que aquele que busque ao Senhor, mesmo apesar das adversidades, mesmo apesar das dificuldades, não desanime. Se Deus era com aquele povo idólatra, se Deus era com aquele povo que o irritava com seus erros, com suas prevaricações, mas ainda assim prometia um bom futuro. O homem traça os seus planos. Eu volto ao livro de Provérbios, ao capítulo 16, porque depois, no versículo 2, testifica-se o seguinte no capítulo 16: devemos apresentar ao Senhor as nossas obras, os nossos anseios, os nossos propósitos,
e ele estabelecerá os seus desígnios. E aquilo que não for a vontade de Deus, não vingará. Mas aquilo que ele vê que há condições de se tornar realidade, ao tempo dele haverá de se concretizar. Por isso é importante estar sempre na dependência de Deus. Porque somos falhos, sem acepção de pessoas. Mas quando nós atrelamos as nossas limitações a um ser maravilhoso, incomensuravelmente amoroso, dá tudo certo. Como uma velha canção da época que eu era novo convertido, em que dizia, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em Deus, palavra difícil, insistentemente, repetidamente, o cantor dizia, vai dar tudo certo. Ainda que pareça que não dará certo, porque Deus conhece a nós melhor do que nós mesmos, assim bem como também conhece as nossas limitações e as nossas falhas. Quem, pois, dentre vós é o pai cujo filho lhe pedindo um pão, esse lhe daria uma pedra? Ou cujo filho lhe pedindo um ovo, lhe daria um escorpião? Ou se o filho, ainda que o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o Pai que está no céu? O que diz o Senhor Jesus? E ele falava algo muito maior do que as nossas conquistas, ou ele falava sobre algo muito maior do que as nossas conquistas. Ele falava sobre a graça dádiva do Espírito Santo. Porque nesse mesmo livro de João ele diz, rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade que vos guiará a toda a verdade. E aquele que tem literalmente, verdadeiramente o Espírito Santo, as outras coisas são acréscimos, indiferente de tê-las ou não. Nós temos muitas necessidades, mas Deus é a nossa prioridade. Bendito seja o teu santo nome. Amém.